Olá, tudo bem, pessoal? Bom, hoje nós vamos ver a organização do trabalho docente, certo? Nossa terceira aula de didática do ensino superior. Bom, por muito tempo, a didática ela foi compreendida meramente como uma técnica de ensino, né? Hoje, ela ocupa espaço central no processo de ensino e aprendizagem, pois abarca os elementos que devem nortear a prática do professor na perspectiva da construção da aprendizagem. O termo didática descreve o conjunto de ações e elementos que se entrelaçam para dar concretude ao processo, né? De nada adianta você ter um planejamento, objetivos, métodos e conteúdos se eles não dialogam entre si. Se não há alinhamento entre os elementos, ou seja, sem a didática, o processo não se completará e o ensino não irá necessariamente resultar em aprendizagem, né? Então, logo, os elementos da didática, né, que é a relação entre professor e aluno, conteúdos, objetivo, planejamento, avaliação, metodologias, requerem um fio condutor que possibilite conferir sentido à prática de ensino e à aprendizagem do aluno. É a didática que conduz o professor lhe apontando caminhos para se chegar a como o aluno aprende, né? Então, para orientar esses caminhos em direção ao processo de ensino e aprendizagem, a didática ordena os elementos didáticos e os articula, os entrelaçando aos contextos em que ocorrem a docência e carregando consigo os conhecimentos científicos que serão transformados em saberes escolares. Esse complexo processo, do qual o professor deve se apropriar intimamente, resulta no aprendizado do aluno e na formação de diretrizes orientadoras para a atividade docente, as quais devem reger a educação em seus diferentes níveis, modalidades e formatos. Então, na educação básica, didática e formação docente caminham juntas há muito tempo, né? Buscando nesse diálogo aperfeiçoar a prática docente e a qualificar a aprendizagem do estudante. No entanto, no ensino superior, pelas suas especificidades e até mesmo pela falta de tradição em se ter tal profissional, o pedagogo que orienta didaticamente o professor pouco tem sido discutido acerca da didática. Essa falta de tradição em orientar pedagogicamente o professor universitário se sustenta, né, na velha máxima de que quem sabe ensina, encontrando até pouco tempo atrás eco na premissa de que, para ser um bom professor universitário, era suficiente ser um profissional reconhecido na área em que iria lecionar. Contudo, os contextos mudaram, né? E ter um amplo conhecimento sobre aquilo que irá ensinar é considerado importante. No entanto, é preciso também dispor de competência, né, de mediar junto ao aluno o entendimento sobre os conteúdos, para que ele tenha condições de elaborar os próprios saberes. Para isso, os conhecimentos técnicos não são suficientes, se tornando necessários os conhecimentos pedagógicos. Ora, a didática se constitui conhecimento pedagógico, sendo um ramo da pedagogia que se centra nos elementos do processo de ensino e aprendizagem. Além disso, busca estabelecer diretrizes de modo a orientar o olhar crítico do professor para a sua própria prática, com vistas a aperfeiçoá-la e assim resultar em um melhor aprendizado para o aluno. Agora que você sabe que a ação docente no nível superior também requer didática, a gente vai conhecer agora um pouco mais sobre a relação entre a didática e a educação superior. Bom, a didática e o ensino superior. Então, primeira coisa, no final do século XX, né, houve algumas, né, esse final do século trouxe algumas mudanças em todos os setores da sociedade, particularmente quanto à produção de conhecimentos, impulsionando transformações também nas instituições responsáveis por produzir e disseminar novos conhecimentos, né? As transformações nas instituições de ensino superior ocorreram, em especial, a partir do aumento expressivo
de procura por matrículas. Somente no período de 2001 a 2010, houve um aumento de 100% nas matrículas, que chegaram à marca de 6,5 milhões de novos estudantes, segundo o Censo da Educação Universitária, divulgado pelo Ministério da Educação em 2011. O acesso massivo a milhares de estudantes, antes excluído da possibilidade de cursar o nível superior, traz às universidades não somente um novo público, mas também um novo profissional que, pelas demandas, tem a oportunidade de lecionar nas universidades. Contudo, ele não é um professor ou mesmo um licenciado, se tratando de um profissional autônomo, um bacharel que agora vai aprender a docência. Aprender a ser professor e a compreender as nuances do processo pedagógico, articulando cada elemento que constrói a relação de ensino e aprendizagem, implica conhecer os elementos didáticos e se apropriar dos saberes pedagógicos que permitem articular tais elementos, né? Essa apropriação dos saberes, mesmo dos saberes pedagógicos, mesmo aqueles que cursaram uma licenciatura, é necessária, pois se refere às especificidades do ensino superior e do ambiente universitário, e por isso requer uma didática e uma pedagogia próprias, né? Se tornando essencial conhecer o universo acadêmico e entender como ocorrem as relações didáticas nesse contexto. Essas relações didáticas, elas passam por alguns desafios que devem ser considerados quanto à escolha das estratégias metodológicas, da definição dos objetivos, da avaliação e de outros elementos didáticos, colocando ao professor premissas básicas para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente vai agora falar quais são esses desafios, né? Antes, deixa eu já dar uma aguada na garganta. Vamos lá. Primeiro é conhecer o aluno. Mais do que a área do curso escolhido pelo estudante, que é um indicativo a ser considerado, o percurso formativo do estudante até ali, as suas experiências profissionais, suas vivências, seu estilo de vida e seus objetivos são importantes para compor a escolha dos demais elementos didáticos. Se tratando de alunos do ensino superior, esse quesito assume maior importância ainda, pois seus objetivos e vivências, por vezes, são justamente as motivações para o aprender. O segundo é atrair o aluno. Não é raro o estudante universitário ser também um trabalhador que vai para a aula cansado. Portanto, é preciso atrair o aluno e estimular sua participação, o que requer escolha de recursos e metodologias adequados. O saber de fazer uso das tecnologias sem, no entanto, abrir mão do diálogo envolvendo o estudante em uma aula agradável e estimulante, que o torne parte do processo e não mero espectador, né? A terceira é a postura do professor. O professor precisa estar aberto ao diálogo e às indagações, o que nem sempre é fácil, pois muitos se sentem intimidados e até mesmo questionados quanto ao seu conhecimento e autoridade, particularmente pelas facilidades dos alunos em acessar informações em tempo real e, em algumas vezes, pelas suas vivências profissionais. Logo, o professor ele precisa estar seguro para discutir, debater e saber o que o seu papel não é de detentor do conhecimento, mas sim o de mediador, entendendo que não ter todas as respostas faz parte do processo de mediar a construção de novos conhecimentos. O quarto item, postura do aluno, né? Apesar de, na educação básica, o professor fazer a mediação e colocar o aluno em movimento de aprender, no ensino superior, essa ação deve ser muito mais intensa. Assim, diferentemente da educação básica, o processo é mais centrado no aluno, na sua capacidade de aprender, de buscar mais conhecimentos, de pesquisar e de sistematizar seus saberes, ainda que mediados pelo professor, pois se trata da formação de um profissional para atuar na sociedade e, com isso, tais saberes devem ser sólidos e competentemente aprendidos. O nosso quinto item, né, o último, mas não menos importante, é preciso buscar metodologias que atendam às necessidades didáticas estabelecidas para aquele processo formativo. Não se trata de pensar em atividades ditas modernas, inovadoras, ou no que o que tem movimento às aulas, mas que é necessário considerar a perspectiva formativa que se pretende empreender, se adequando aos objetivos propostos e também ao perfil dos alunos. Bom,
Para tudo isso, a gente vou dar uma sugestão aqui do filme O Gênio Indomável, né? Então, nesse filme que se passa em Boston, um jovem de 20 anos que já teve algumas passagens pela polícia e trabalha como servente de uma universidade, se revela um gênio em matemática. Devido ao seu comportamento, ele precisa fazer terapia por determinação legal. Entanto, nada funciona e ele continua encrenqueiro e problemático. Mas a vida do rapaz começa a ter um rumo, né, ao conhecer o professor que descobre o seu talento matemático e que deseja investir nele, ainda que o jovem resista muito. Então, o filme ele nos permite perceber que a relação entre professor e aluno é um importante condutor do processo de aprendizagem. Ok? Bom, tais obstáculos, né, são em parte reflexos de uma tradição universitária em que professores detentores do conhecimento se isolam, né, na cátedra, indiferentes aos processos sociais, assim como também eram, por vezes, indiferentes ao processo, considerando apenas o primeiro elemento e entendendo que sua parte era o ensino, uma vez que o aprendizado seria responsabilidade somente do aluno. Dado ao novo cenário da educação superior, em que as universidades interagem mais ativamente com a sociedade, essas, ao mesmo tempo que influenciam os processos produtivos e o mercado de trabalho, também são influenciadas o que requer adequação aos seus processos formativos. Logo, se torna preciso avançar em relação aos obstáculos elencados, e a principal estratégia para esse avanço é a formação docente. Formar melhor o corpo docente, qualificando a sua prática e os processos didáticos nos cursos superiores, é o caminho para que o ensino resulte em aprendizagem e, consequentemente, em profissionais melhor formados, o que traz impactos na sociedade, assim como na própria estrutura das instituições de ensino superior, as quais passam a ser, de fato, um espaço de aprender e conhecer, tanto para os alunos quanto para os professores. Ok? E, e vamos ver agora, então, o planejamento e seus componentes, já no ensino superior, né? Então, cada componente didático, ele apresenta a sua especificidade e sua função dentro do processo de ensino e aprendizagem. Mas esses componentes, isoladamente, não configuram um caminho didático, isto é, né, não tornam possível orientar a ação docente em direção ao aprendizado. Portanto, na perspectiva de fomentar os caminhos para o aprender, é preciso entrelaçar o conjunto de elementos que compõem a prática didática, preservando a natureza de cada um, visto que é a soma desses elementos que direcionam o olhar do professor para o seu propósito formativo, considerando conteúdos, objetivos, perfil do estudante, a necessidade de estabelecer uma relação com o aluno, a escolha das metodologias e a maneira como irá avaliar o aprendizado. Organizar esses elementos de modo que essa organização permita ao professor conduzir e, principalmente, ter o controle sobre o processo, constitui parte essencial da didática e um de seus fundamentais componentes, o planejamento. Então, para compreender a importância do planejamento na didática do ensino superior, é preciso, primeiramente, que compreendamos também o seu conceito, podendo levantar questões como o que é um planejamento, né? Ele diz respeito à instituição, à sala de aula, ao conteúdo especificamente de uma aula. O planejamento é de um professor ou é de todos, né? Todos esses questionamentos indicam que o planejamento ocupa um importante espaço dentro do processo educativo. Dessa forma, se torna importante abordar, óbvio, as suas particularidades. O planejamento tem em suas raízes o sentido de antever, prever e, diante dessa previsão, selecionar quais estratégias e recursos poderão contribuir para a construção dos saberes propostos e ainda quais conteúdos deverão ser selecionados para atender o objetivo didático estabelecido. Assim, o planejamento diz respeito ao caminho didático escolhido pelo professor para ensinar, tendo como perspectiva o aprender do aluno. Sendo assim, planejar implica tomar decisões com vista ao ensino e aprendizagem. O planejamento, como elemento didático, ele atende a diferentes objetivos e perspectivas. Logo, ele é amplo e se desdobra de modo a atender às particularidades de cada etapa do processo, apresentando diferentes dimensões, mas ainda mantendo sua natureza organizativa, né? A gente tem que entender que existem três tipos de planejamento, né, que criam três planos distintos. Vamos pensar que o planejamento é como uma terra, né? A terra. Você sabe que a gente tem a terra, que é a atmosfera, depois nós temos a litosfera e por dentro lá o manto, né? E o núcleo da terra, né? Vamos imaginar três elementos, né?
Então, digamos que fosse a Terra o planejamento, né? Então, a atmosfera, né, que circunda todo o nosso planeta, é o plano institucional, ou seja, é o plano de toda a universidade, a faculdade, a instituição de ensino superior. Já a crosta, né, a litosfera, né, e suas várias camadas que tem para baixo, antes de chegar no manto, a gente pode chamar que é o plano de ensino. Né, que o plano de ensino ele vai estar muito mais ligado, no caso aí no ensino superior, ao do curso, certo? E lá no núcleo, né, lá no meio, está o plano de aula, que é o que efetivamente a gente utiliza nas aulas. Então, o ponto de partida para as diferentes dimensões do planejamento é o projeto político-pedagógico da instituição, que deve pautar o objetivo formativo e as concepções de ensino de homem e de sociedade a nortear esse objetivo. O projeto político-pedagógico, vocês sabem, também é chamado de PPP. Né? Assim, o plano institucional parte de que propõe o PPP como uma formação e constitui uma construção coletiva, realizada pela comunidade universitária com o objetivo de delinear os caminhos didáticos a serem seguidos pelo corpo docente, buscando uniformizar procedimentos sem, contudo, deixar de considerar a autonomia e a individualidade do trabalho de cada professor. O objetivo do plano institucional é o de alinhar as ações visando ao processo formativo definido, sem fragmentar ou perder de vista os elementos estabelecidos no projeto pedagógico. Compondo o plano institucional, temos o plano de ensino, o qual remete aos elementos formativos definidos no PPP, porém considerando as particularidades de cada área do conhecimento, de modo que todos os cursos da instituição têm uma identidade própria que se alinha ao plano institucional, mas que, ao mesmo tempo, preserva as necessidades e os contextos formativos de cada área. Como exemplo, podemos remeter ao curso de pedagogia, que deve estar alinhado ao projeto institucional para formar um pedagogo crítico, reflexivo e com condições de orientar diferentes práticas pedagógicas e analisá-las por meio das diferentes concepções ou tendências pedagógicas. Esse é o preceito global para a formação de um pedagogo. Entretanto, as coordenações dos colegiados de cursos devem discutir e decidir quais são os conteúdos necessários para formar as competências necessárias a esse futuro profissional, ou seja, quais disciplinas devem constar na grade curricular do curso. Assim, o plano de ensino trata das escolhas para o curso e diz respeito à forma com que cada disciplina irá incidir sobre os objetivos definidos na proposta formativa do curso. Convergindo com os planos institucional e de ensino, mais de uma dimensão menor, temos o plano de aula, que trata especificamente da abordagem de cada conteúdo e como este será didaticamente trabalhado em sala de aula, na perspectiva de atender ao objetivo proposto na disciplina. Esse objetivo, por sua vez, deve somar as demais disciplinas do curso com vistas à formação desejada. O plano de aula envolve a definição de estratégias metodológicas que possibilitam compreender o conteúdo em seus diferentes vieses e a sua relação com os demais assuntos do curso. Se deve considerar, para isso, o perfil do aluno, englobando também a escolha dos recursos didáticos a serem utilizados, os tipos de atividades e a avaliação, tendo como referência o plano de ensino. Assim, o plano de aula é um detalhamento do plano de ensino. O planejamento, em suas diferentes dimensões, é o alicerce da ação didática. Por meio dele, se organizam os elementos didáticos, tornando possível ao professor, ao compreender os objetivos estabelecidos, definir as estratégias mais adequadas, de modo que este processo resulte a aprendizagem. Para isso, o professor precisa ter clareza de sua função e da especificidade da ação docente, entendendo que a ação didática é inerente a esse processo. É necessário ainda que o educador se aproprie dessa ação como parte da profissionalidade docente, entendendo que o papel do professor universitário vai além da pesquisa e reside também na construção de outros profissionais, o que requer formação pedagógica. A formação pedagógica implica assumir para si a identidade docente e, a partir dessa escolha, buscar elementos que subsidiem a sua prática pedagógica, o que torna necessário conhecer a didática e seus elementos, entre os quais se destacam as metodologias, que podem ser potencializadas por meio de diferentes componentes de inovação, especialmente com o uso das tecnologias. Então, antes de a gente ver sobre o uso das tecnologias do ensino superior, a gente vai ser agora que a gente vai falar,
eu quero dizer que eu vou indicar um livro, né? Então, no livro Práticas de Ensino e Aprendizagem no Ensino Superior, os autores, né, relatam resultados de estudos de caso e pesquisas na aplicação de metodologias inovadoras em sala de aula do nível superior, explanando ainda a importância de as instituições e os professores atualizarem a sua prática pedagógica, tá? É um livro da Alta Books, inclusive, esse livro, né? Que é o Práticas de Ensino na Aprendizagem no Ensino Superior. Ele tem como subtítulo Experiências em Sala de Aula. Vamos lá. O uso de tecnologias na educação superior, né? Bom, ao longo da história da humanidade, a ciência e a tecnologia têm transformado os diferentes modos de vida e construído novas formas culturais, mudando diversos processos sociais e principalmente impactando no trabalho, lazer, saúde e forma de relacionamento. Isto é, em todas as dimensões da vida humana. Se trata da instituição de uma diferente percepção do cotidiano social que se instala irreversivelmente nas relações humanas, permeada por avanços que a tecnologia se impõe como aspecto fundamental, em particular na forma de como nos relacionamos com o conhecimento. Dessa relação se derivam a construção de novos saberes e as novas formas de compreender e apreender o mundo e a sociedade. Resultante de inúmeros processos históricos, a tecnologia passa a constituir a força motriz da sociedade, assentada essencialmente nas bases econômicas, frutos da Revolução Industrial, e a determinar novas formas de comunicação e novos entendimentos sobre o papel da informação na sociedade, imprimindo assim uma dinamicidade e velocidade extrema nas transformações sociais. Essa velocidade nas transformações sociais irá acarretar mudanças cada vez mais eminentes quanto ao preparo do homem para atuar na sociedade, pois o conhecimento se torna volátil. O que antes era considerado verdade e ensinado há 10 ou 20 anos passa a ser questionado e até mesmo refutado. Então emerge a necessidade de se formar um indivíduo com mais crítico, né? Com mais criticidade, com capacidade de questionar e interagir com os contextos atuais e ainda com o domínio das ferramentas tecnológicas, visto que essas movimentam todas as relações na atual sociedade, o que tem na ciência e na tecnologia o seu eixo norteador para o desenvolvimento. Considerando esse cenário, a universidade, instituição formadora dos futuros profissionais e cidadãos, se vê na responsabilidade de transformar o seu processo formativo que ultrapassa o conjunto de conhecimentos específicos da profissão e se insere na perspectiva de construção social. A partir disso, cabe a ela a responsabilidade de formar para o que o estudante tenha condições de transitar qualitativamente pelos elementos sociais que surgem por meio do conhecimento e da tecnologia. Então, dessa forma, é importante que as instituições ensinem com e para a tecnologia, propiciando ao estudante condições de manusear ferramentas tecnológicas no exercício profissional e no dia a dia, pois não dominar a linguagem legitimada pela sociedade, desconhecer as tecnologias, a linguagem e a língua que dão suporte ou não saber fazer uso delas significa automaticamente exclusão do grupo beneficiado pelas tecnologias digitais. Para que isso seja possível, o professor universitário precisa estar preparado para o uso de tecnologias de modo a propiciar a integração das tecnologias na sala de aula como forma de contextualizar e ressignificar os conhecimentos socialmente produzidos, né? Então, integrar a tecnologia no conteúdo educativo vai além de meramente se preocupar com equipamentos. E isso não significa que a estrutura para promover o uso de tecnologias na universidade não seja importante. Porém, não basta ter computadores e outros aparatos, tendo em vista que a tecnologia é algo simplesmente independente, com existência e finalidades próprias, pelo contrário, existe pelo e para o ser humano, né? Então, compreendemos, então, que é preciso saber articular suas funcionalidades com os conteúdos, dando uma nova roupagem mais próxima do contexto do aluno atual, para o ensino e aprendizagem. Então, portanto, não se trata tão somente de usar computadores e modernizar as instituições, mas de elevar a tecnologia como aporte para a construção de novos conhecimentos, o que requer a integração não apenas nas metodologias, como também nos planos de ensino dos cursos e no projeto político-pedagógico da instituição.
Então, a integração das tecnologias ao currículo amplia as estratégias para potencializar o ensino conforme os contextos conhecidos pelo aluno, lhes dando a possibilidade de atuar ativamente na construção de novos saberes pela ressignificação do conhecimento, que ocorre por meio de diferentes ferramentas e interfaces digitais. Entre as diversas interfaces da tecnologia, na qual se inscreve esse movimento de interação com o cotidiano e com o mundo, a internet emerge como o principal elemento de transformação, seja nas relações cotidianas, seja no acesso em larga escala às informações em todo o mundo, ou até mesmo em relação à produção de novos conhecimentos e saberes. Pelas suas características que englobam a busca e a interação em âmbito mundial, a internet tende a produzir significativas contribuições, uma vez que suas ferramentas podem propiciar ao estudante a compreensão de como o conhecimento se articula aos fatos do cotidiano. Logo, a internet pode ser usada no processo educativo não só contribuindo para diversificar as estratégias de ensino, mas com a devida mediação para a construção de um cidadão crítico, consciente de seu papel no mundo e com condições de interagir nas diversas situações, convivendo e respeitando as diferentes realidades culturais. Assim sendo, cabe ao professor universitário estar preparado para mediar a relação do aluno com o conhecimento, fazendo uso das diferentes interfaces da tecnologia nos processos educativos, intervindo e apontando os possíveis caminhos no sentido de uma aprendizagem mais crítica e reflexiva. Inúmeras são as maneiras com que o professor pode integrar a tecnologia ao ensino e aprendizagem, como a utilização de blogs, aplicativos, simuladores, programas interativos, redes sociais, o Google Earth, ferramentas de busca, criação de sites, jornais online e outros, né, infinitos. Cada um desses meios trará um modo de aprendizado e construção do conhecimento em que o estudante se tornará agente ativo da edificação dos saberes, os quais irão constituir a sua bagagem cultural e o seu conhecimento profissional e de mundo. O uso de tecnologias aliadas às metodologias ativas podem contribuir para o processo não apenas como recurso, mas também como princípio educativo com vistas ao conhecimento e, principalmente, ao desenvolvimento social. Contudo, empreender o entrelace entre tecnologias e currículo, especialmente no nível superior, exige do corpo docente uma formação que lhe permita a percepção das tecnologias como suporte para potencializar o aprendizado, compreendendo a tecnologia na educação não apenas como uma ferramenta, mas também como aporte para novas construções cognitivas, para assim proporcionar estratégias diferenciadas que implicam novos jeitos de aprender e de ensinar. Logo, é preciso que as instituições e seus profissionais se apropriem da tecnologia educacional a fim de aperfeiçoar os seus processos formativos, tendo na tecnologia a alavanca para o desenvolvimento de novos métodos de ensino que aproximem o conhecimento do contexto social e que, ao mesmo tempo, possibilitem a constituição da universidade como um ambiente de aprendizagem em todas as suas instâncias. Para arrematar essa aula, vamos entender tudo isso, né? Então, o ensino superior vem há algumas décadas passando por inúmeras mudanças, evoluindo e, com isso, a comunidade universitária vem gradualmente mudando a sua forma de compreender o processo de ensino e aprendizagem, entendendo que o professor e aluno são copartícipes, né, desse processo e que, portanto, não basta somente ensinar, é preciso também aprender. No entanto, para que o ensinar e o aprender estejam em consonância e caminhem em direção ao propósito formativo da instituição, se faz necessária a ação didática como elemento norteador das práticas pedagógicas, orientando o professor para que este entenda o aprender do aluno e as maneiras com que a sua prática pode propiciar melhores condições de aprendizado. O entendimento da necessidade da ação didática no nível superior é algo bastante recente, mesmo havendo ainda alguma resistência. Então, essa percepção não é inata e deve ser construída com o professor, para que ele entenda que os contextos atuais fogem da velha dinâmica de reprodução e assimilação, em que somente o professor teria um papel ativo e o aluno se resumiria a um receptáculo dos saberes, né? Então, dessa forma, a didática vem trilhando o seu caminho no ensino superior, trazendo novas concepções que impactam principalmente nas relações entre professor
e aluno, e na maneira como o professor percebe o aluno, não mais como um ser à espera da sabedoria, mas como um sujeito que constrói o seu próprio conhecimento. Então, essa nova concepção, no entanto, não destitui o professor do seu papel, pois apenas muda o seu foco do transferir para o guiar, facilitar e mediar a construção do conhecimento. Né? Para isso, o professor deve fazer uso dos elementos didáticos, como as tecnologias educativas, que irão auxiliá-lo a compreender todas as nuances do processo de ensino e aprendizagem e a aperfeiçoar a sua prática pedagógica. O aperfeiçoamento da prática pedagógica implica a profissionalização docente, na busca constante pelo aprender o que deve nortear a carreira do professor, e que não é um ato isolado, mas requer apoio institucional na promoção de ações para ampliar os saberes e a compreensão da importância da didática no ensino superior. Bom, para essa aula, just finish. Apenas terminamos. Na próxima aula, nossa penúltima aula, nós iremos falar das metodologias ativas no contexto universitário. Até lá!